Olá, pessoal! Como vamos? Tudo bem com vocês? Está no ar o programa Ajuda Emocional, um programa que aponta caminhos para que você possa resolver o seu problema. E aí, você está animado para o programa de hoje? O tema de hoje é muito atual. Estamos aqui para falar de violência urbana. Você já foi assaltado? Você já sofreu algum sequestro? Já aconteceu alguma coisa com você? Escreve aí no formulário do ladinho aí, entre em contato comigo, tem alguma dúvida? Quer saber como fazer para lidar com essa situação? Se você já sofreu um assalto, um sequestro, eu estou aqui para esclarecer as suas dúvidas. E este programa é feito por você e para você, portanto, a sua participação ela é fundamental. Então participe, escreva aí a sua opinião, relate o que aconteceu com você, se você realmente já passou por algum assalto, por algum furto, enfim, conte a sua história, né? A cada dia que passa, nas cidades grandes, nós temos enfrentado cada vez mais assaltos, mais insegurança, e nos faz lembrar aquela música do Legião Urbana, né? Que ele cantava, que país é esse? Que país é esse em que nós vivemos, onde todos nos sentimos inseguros de todas as formas? Né? Hoje eu estou aqui para falar sobre a vida urbana, sobre as pessoas que moram nas grandes cidades, sobre os problemas que essas pessoas enfrentam. E cada vez mais a vida urbana, moderna, tem sido mais traumática para um número cada vez maior de pessoas. Então é interessante porque muitas pessoas saem lá no interior, do meio do mato, do fim do mundo. Ah, o meu sonho é morar numa cidade grande. Lá tem tudo, como São Paulo, por exemplo, né? Uma cidade cosmopolita, você encontra de tudo, é uma cidade que funciona 24 horas. Mas e os seus habitantes? Será que eles estão felizes morando nessa cidade? Não só São Paulo, mas a grande São Paulo, as grandes cidades do Brasil inteiro. Esse é um problema que não está só na capital de São Paulo, mas está em todas as cidades. Inclusive, os assaltos, a violência está cada vez maior em pequenas cidades. Ou seja, é uma coisa que está se alastrando pelo país afora. E aí? O que a gente pode fazer como cidadãos? Como que a gente pode evitar esse tipo de coisa? Como nós podemos ajudar para que num futuro próximo nós possamos mudar essa realidade? E eu aqui, como psicóloga, estou aqui também para falar dos transtornos emocionais que a pessoa sofre depois de um assalto, depois de uma violência qualquer na cidade. E para vocês terem uma ideia como isso é sério, de 15 a 20% das pessoas envolvidas em violência urbana, em agressões físicas, em abusos sexuais, em assaltos, sequestros, acidentes e catástrofes, sejam elas naturais ou provocadas, 15 a 20% das pessoas envolvidas desenvolvem o transtorno do estresse pós-traumático, que eu vou daqui a pouco explicar melhor para vocês o que é. Sem contar que também as pessoas sofrem com esse transtorno, aquelas que sofrem com a guerra, aquelas que sofrem com o terrorismo, aquelas que sofrem com a tortura, enfim, boa parte desses problemas todos são ocasionados pela violência urbana, pela cidade grande. Se você mora lá no fim do mundo, sozinho, se você é um eremita, não existe violência. Que tipo de violência as outras pessoas podem provocar em você? Nenhuma. Até porque você está morando sozinho. Agora, morando numa grande cidade, convivendo com pessoas diferentes, com culturas diferentes, hábitos, valores e costumes diferentes, a violência pode acontecer. E o mais interessante é que nós temos observado, cada vez mais tem se valorizado a cultura do medo. Eu já fiz vários programas aqui falando sobre medo, ansiedade, insegurança, e parece que é uma coisa, digamos, que está tomando conta de todas as pessoas que moram em cidades grandes. Para vocês terem uma ideia, no bairro onde eu nasci, porque eu sou paulistana, nasci na cidade de São Paulo, Nasci e fui criada na mesma casa durante a infância inteira. E para vocês terem uma ideia, na minha infância todas as casas tinham jardim,
o murinho das casas era baixinho só para não entrar animal, cachorro, né? Enfim, para, digamos, evitar que os animais adentrassem nas casas. Na minha casa, por exemplo, até a minha adolescência, nós dormíamos sem trancar as portas e janelas. Nós só encostávamos a porta por conta da invasão de algum animal, por conta de, sei lá, rato, gato, cachorro que pudesse entrar dentro de casa, mas nós nem imaginávamos que houvessem ladrões, que houvesse algum tipo de problema, né? Então, nós dormíamos com a janela aberta no verão, aberta inclusive para a rua, e sem problema algum. Né? Então, bons tempos aqueles. E o que eu observei passando por lá um dia desses? Porque eu já me mudei de lá. Todas as casas perderam os seus jardins, todas as casas têm grades enormes, há casas com câmera, há casas com alarme. Então, nós estamos desenvolvendo cada vez mais a cultura do medo, né? Casas com grades, com aqueles cachorros horrorosos, com cerca elétrica, com alarmes. E aí, nós vemos, né, esse boom imobiliário que está acontecendo agora, o que eles vendem? Prédios de apartamentos com um parque dentro do condomínio, ou seja, as pessoas entram no condomínio e não saem de lá para nada, elas têm tudo lá. Né? Condomínios fechados, elas ficam isoladas, elas passam a maior parte do seu tempo dentro desse condomínio, não saem à noite. Por quê? Ah, porque no restaurante tem assalto na rua, tem assalto no estacionamento, tem assalto em tudo quanto é lugar. Então, para evitar isso, eu evito de sair, eu vou morar num condomínio fechado, que tem piscina, playground, blá, 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 enfim. As pessoas vão se fechando. E a convivência entre as pessoas vai diminuindo cada vez mais. Né? E esse é um dos fatores que provoca a violência urbana. É você não conhecer as pessoas, é você não saber quem é seu vizinho, é você não ter contato. Então, antigamente, o que as pessoas faziam? Por exemplo, todos moravam em casas, então, suponhamos que eu fosse viajar, eu entrava em contato com os meus vizinhos e dizia, olha, eu estou indo viajar, eu vou passar um mês fora, então você fica de olho aí na minha casa, se chegar a correspondência você recebe, se vier o homem medir a luz, medir a água, enfim, você dava essa responsabilidade para o seu vizinho porque você confiava nele. E hoje, você confia no seu vizinho? Você fala para o seu vizinho que você vai viajar ou você tem medo que ele descubra que você vai viajar e faça alguma coisa enquanto você não estiver lá, né, na sua casa? E aí, ou seja, nós estamos vivendo cada vez mais enclausurados, cada vez mais inseguros, não confiando nos órgãos que nos protegem. Eu canso de ver pessoas falando mal da polícia, falando mal de tudo, e sem contar a indústria da segurança. Né? Hoje em dia, qualquer lugar que você vai, tem lá uns seguranças, né? Inclusive uns muito lindos, né? Enormes, fortes, todos lá muito bem vestidos, né? Para nos protegerem. Por quê? Porque se eles não estiverem lá, o risco de nós sermos assaltados é muito maior. Ou seja, hoje em dia, você só vai para lugares onde você tem certeza que tem uma série de seguranças cuidando de você, evitando que você sofra algum tipo de violência urbana. É muito triste isso, né? Nós estamos perdendo o convívio com as pessoas, nós estamos com medo. Então, por exemplo, se alguém chega na sua direção e vem fazer alguma pergunta, né, você já fica assustado. Eu já ouvi, olhem para mim, eu acho que eu não tenho cara de assaltante, né? Acho que não. Outro dia eu fui me dirigir a uma senhora para fazer uma pergunta, a mulher saiu correndo, arregalou os olhos, saiu correndo e gritando. Sei lá, ela deve ter me confundido com uma assaltante ou sei lá o quê. Eu ia pedir uma informação. Então, as pessoas estão perdendo contato umas com as outras. As pessoas, muitas vezes, quando você vê um assalto, você não toma nenhuma atitude. Isso já aconteceu comigo. Né? Eu estava andando na rua, 2 rapazes me abordaram com uma arma de fogo na cabeça, na rua, na calçada. E as pessoas passando do outro lado da rua olhavam, viravam o rosto e saíam correndo. Ninguém chamou a polícia, ninguém tomou nenhuma atitude. Medo? Medo de represália? Ai, vai que o ladrão, ele me conhece, vê que eu denunciei, vai vir atrás de mim. Ué, hoje em dia nós temos denúncias, nós temos o 90, nós temos um monte de formas de você denunciar sem você ser identificada, não é?
Mas assim, não é comigo, então não conheço essa mulher, então deixa ela ser assaltada. Eu só vou proteger os meus. Olha que cultura que nós estamos vivendo, né? E aí, existe um mito, né, de que é a pobreza que causa essa violência urbana. Isso é mentira, gente. Não é a pobreza que causa a violência urbana. Sabe por quê? Porque se fosse assim, todos os pobres seriam assaltantes, ladrões, golpistas, etc. e tal. E não é. A pobreza ela pode colaborar, quem sabe, para a expansão da violência, mas ela não é causa única, não. Tanto que existem muitas pessoas pobres que, inclusive, são assaltadas até por pessoas próximas a elas, e que estão lá vivendo a vida e fazendo o possível para progredirem na vida sem ter que roubar nada de ninguém. O grande problema hoje em dia da violência é a impessoalidade nas relações das pessoas nas grandes metrópoles e, principalmente, a desestruturação familiar. Então, se nós formos avaliar em todos os segmentos da sociedade, seja pobre, seja rico, nós estamos tendo uma desestruturação familiar muito grande. E não é porque os casais estão se separando, não é porque o pai vira gay, a mãe vira lésbica, enfim, não é por nada disso. A questão é, os pais não estão educando adequadamente os seus filhos. Então, por exemplo, outro dia eu fui a um restaurante almoçar e na minha frente havia um casal com 3 filhos. Filho, onde você quer sentar? Filho, o que você quer comer, filho? Olha isso, você falando, a mãe falando isso para uma criança que aparentemente tinha 5, 7 anos. Aí eu pergunto, o que uma criança de 5, 7 anos sabe das coisas, sabe da vida? O que uma criança de 7 anos consegue escolher? Você acaba gerando uma criança totalmente insegura. Por quê? Porque ela não sabe escolher. Onde você quer sentar? Tem 4 cadeiras. Aí a criança fica, será que eu sento ali, ali, ali? A criança não pode decidir. Os pais devem ter autoridade. Filho, senta ali. Filho, eu vou escolher a sua comida. Você quer macarrão ou você quer arroz? Basicamente isso. E não entregar o cardápio na mão da criança para ela escolher. Então, nós estamos vivendo hoje em dia a ditadura das crianças. As crianças é que decidem. Mas decidem o quê, se elas não sabem nem como decidir? E se tornam crianças mimadas, prepotentes, crianças que ao se tornarem adolescentes e quando encararem o mundo lá fora, cheio de não, porque dentro de casa essas crianças não aprendem o não. Os pais não colocam limites nelas, até porque muitas vezes eles se sentem culpados de não ficar o dia inteiro com os filhos, de trabalhar muito, enfim, por N razões. E aí o que acontece? Quando essas crianças ouvirem o não lá fora, elas vão sofrer muito, E elas podem ser alvo dos traficantes de drogas. Porque a dor do não, pela primeira vez, é muito grande. Se essa criança, esse adolescente tivesse aprendido lá atrás a lidar com este não, ele não sofreria tanto, mas ele não aprendeu em casa. Então vai aprender a duras penas lá fora. E a dor é tão grande que fazer uso de droga é o primeiro passo para fugir dessa dor, e tornar-se um dependente químico e colaborar para a violência também, porque nós sabemos que manter o vício da droga é caro, não é barato. E aí, o que nós temos? Uma série de jovens roubando, assaltando, para quê? Para manterem o seu vício. Olha que absurdo, Então, muitas vezes eles roubam um celular que custa 2, 3 mil reais e vendem ou trocam, por uma trouxinha de maconha, por um X de cocaína. Olha que absurdo. E você que batalhou tanto para conseguir esse celular, que comprou em 300 prestações, que está enforcado para pagar, perdeu o seu bem. Triste, Enfim, estamos falando das famílias que não colocam limites nos seus filhos, mas tem outras famílias que nem chegam a existir como família
Então, nós temos muitos casos de crianças, por exemplo, que a mãe é mãe solteira e joga a responsabilidade da educação para essa criança, ou a mãe, digamos, se separou do marido e não dá muita importância para o filho, porque muitas vezes nós temos, né, muitas Marias chuteiras que engravidam simplesmente para conseguir dinheiro dos seus homens. E quando elas não conseguem, elas desistem, né, da criança também. Então, nós temos uma série de crianças aí abandonadas, crianças destratadas, maltratadas, que crescem sem valores, que crescem sem conceito de certo, o que é errado, o que é bom, o que é ruim. E o que vai ser dessas crianças no futuro, né, se elas não têm noção? Porque, veja, o que é viver em sociedade? Por que as pessoas resolveram morar todas no mesmo lugar? Porque lá atrás, na época das cavernas, os humanos foram se unindo justamente porque era mais prático, mais cômodo, tinha-se mais qualidade de vida morando juntos, né? E você morando na cidade, você tem acesso a uma série de coisas, mas existem regras que devem ser seguidas para que nós possamos viver bem em sociedade. E se os pais não passam essas regras para os filhos, não é a escola que vai passar. Se os pais não passam os valores para os seus filhos, não é a escola que vai passar. E aí? Né? O que vai ser dessas crianças no futuro se elas não sabem, né? Não têm noção do que é bom, do que é ruim, do que é certo, do que é errado. São valores que se aprendem dentro de casa, né? Não é na escola. A escola, ela passa o conhecimento. Então, na escola você vai aprender quem descobriu isso, quem fez aquilo, etc, etc, fazer contas, né? Mas os valores, os conceitos do certo, do errado, você aprende dentro de casa, né? E pais que mimam demais os seus filhos não ensinam. E pais que não estão presentes na vida dessas crianças também não ensinam. E avós que têm toda a boa vontade do mundo para cuidar dessas crianças também não ensinam. Porque a função dos avós não é educar, é paparicar. Olha que absurdo, né? Então, o que vai ser de nós quando todas essas crianças se tornarem jovens e adultos? Né? Qual vai ser o nosso futuro? Vamos pensar nisso, né? E aí, aliado a tudo isso, nós temos um estímulo enorme para o consumo, né? Então, compre, tem até um programa de TV, né, que diz assim, compre, compre, compre. Nós somos estimulados a comprar o tempo todo, né? Muda a cor do cabelo, muda o tipo de roupa, então nós temos que comprar roupa, comprar sapato, comprar blusa, comprar meia, comprar um novo celular, um novo computador, um novo carro, enfim, nós somos bombardeados o tempo todo para consumirmos. E se nós não temos uma educação bem estruturada na nossa vida, nós nos tornamos vítimas do consumismo. Então, para eu me sentir aceita, eu me sentir amada pelas pessoas, eu preciso ter o carro do ano, eu preciso ter a bolsa da marca X, eu preciso ter, enfim. É como se eu precisasse ter todas essas coisas para que as pessoas me aceitassem e gostassem de mim. Isso é uma mentira, né, pessoal? Porque independente da roupa que eu visto, independente do carro que eu tenho, você deve gostar de mim por aquilo que eu sou como pessoa e não por aquilo que eu tenho. Porque os bens, muitas vezes, a gente pode perder. Hoje você pode estar pobre, amanhã você pode estar rico. E aí? Quer dizer, as pessoas só vão gostar de você se você tiver dinheiro, se você tiver bens? Está errado isso. Já é um valor equivocado, não é? E aí, essas necessidades todas de consumo para comprar um produto ou até para ganhar dinheiro fácil, né? Então, as pessoas, vejam, aquelas filas enormes que nós temos nas lotéricas, quando acumula a Mega Sena, enfim, quando tem acúmulo de... As pessoas querendo, digamos, mudar de vida, né? Querendo ganhar dinheiro fácil, né? E aí, veja, se você tem pessoas que não têm valores, pessoas que não sabem o que é certo ou errado, qual é o problema? Vamos roubar um caixa eletrônico, vamos assaltar uma pessoa que está saindo aí do banco, na saidinha do banco, vamos sequestrar uma pessoa para poder tirar dinheiro do caixa eletrônico, né? Quer dizer, a pessoa não tem valor nenhum, ela não sabe o que é certo ou errado, ela só está pensando nela. A pessoa que não tem uma boa educação familiar, ela é uma pessoa extremamente egoísta, ela só pensa nela e naquilo que é bom para ela, e dane-se todo mundo.
E por isso que é muitas vezes difícil quem é assaltado entender a lógica do raciocínio do assaltante. Até porque não tem lógica. Ele está fazendo aquilo que ele acha que é bom para ele. E ele não tem, né, arrependimento, ele não tem nenhum tipo de sentimento, porque ele acha que é normal. Então, você tem, eu também quero ter. Eu não posso ter, então eu vou tomar de você. É assim que se pensa. Vamos tomar de quem tem. E está errado, porque, na verdade, culturalmente falando, qual deveria ser a educação? Você vai aprender, você vai estudar, você vai se formar para quê? Para você poder ter o que o outro tem. E não tomar do outro o que o outro tem para você ter. Que é o que nós estamos vendo hoje em dia. Sem ir muito além, né, se nós pensarmos, estamos tirando dinheiro de uma parte da população para dar para outra parte da população. E aí? Que melhoras que nós estamos tendo nisso? Nenhuma. Né? E aí, a violência começa, né? Porque ela age por qualquer motivo, acontece e você acaba tirando, as pessoas acabam tirando a vida das outras por coisas fúteis. Né? Então, por exemplo, um jovem que assassina o outro para conseguir o tênis dele. Né? Eu quero aquele tênis para mim. E aí o assaltado, digamos, começa a resistir, o ladrão não pensa duas vezes, mata para pegar o tênis. Né? Ou nós temos também homens e mulheres que são capazes de matar o marido, de matar a mulher, de matar a mãe, o pai, o avô, para ganhar o dinheiro do seguro, por exemplo. Olha que absurdo. Né? Onde estão os valores? Né? Onde está a educação dessas pessoas? Não tem. Né? E cada vez é pior. Então, eu peço desculpas porque eu estou no final de uma gripe. Todo mundo sabe que final de gripe tem tosse, muita tosse, né? Enfim, nós temos que trabalhar pela reeducação da sociedade como um todo, né? Desde o mais pobre ao mais rico, temos que mudar isso e é já. Por quê? Porque cada dia que passa, mais jovens estão adentrando aí na vida e mais jovens sem valores, sem escrúpulos. Não é triste? Quer dizer, a cada vez que passa, o problema só tende a piorar, não é? Vamos dar uma pausa aqui, que nós temos uma participação. Gente, me desculpem. Temos aqui a participação da Viviane Souza. Ela está falando do Rio de Janeiro. E ela disse aqui: tenho uma filha adolescente de 16 anos. Agora, ela tem pedido para sair com um grupo de amigos. Mas as saídas agora terminam tarde. Em média, vão até 3 horas da manhã. Ela diz que é assim mesmo, que começa a partir da meia-noite. Eu fico muito preocupada. E às vezes eu começo a pensar tanta coisa, mas procuro não entrar em pânico. Procuro saber quem são os amigos, mas mesmo assim eu fico apreensiva. Eu não durmo enquanto ela não chega. Como que eu lido com essa geração? Com tanta coisa acontecendo? Bom, Viviane, não tem como evitar que a sua filha saia com os amigos, não tem como evitar que ela chegue tarde, porque infelizmente é assim mesmo. A maioria das festas hoje em dia começa meia-noite e termina 3, 4, 5 horas da manhã, e muitas delas vão até de manhã. Tanto que é muito comum, por exemplo, no final da festa, todo mundo tomar o café da manhã antes de ir embora para casa, no fim da festa. Então, é normal isso acontecer. Então, como que você pode se sentir mais segura? Conheça os amigos da sua filha, conheça os pais dos amigos da sua filha. Se possível, convide-os para ir à sua casa, vá à casa deles, marque um jantar, marque um encontro, faça rodízio com esses pais. Então, cada dia um deles leva os filhos e o outro vai buscar, até para vocês verem que lugar que eles frequentam, com quem eles estão indo. Então, um dia você leva, outro dia você vai buscar, e aí você traz os meninos e as meninas dentro do seu carro, até para conhecê-los melhor, para ver em que estado eles ficam depois da balada, como eles estavam antes e depois. Não tem como proibir, mas tem como você conhecer melhor as pessoas que tem esse relacionamento com a sua filha e, ao mesmo tempo, saber quem são elas, né? Então, esse é o primeiro passo.
O segundo passo é, se você perceber que esses amigos não são boas pessoas para sua filha, não diga isso para ela, né? Principalmente adolescente. Adolescente é do contra. Bastou você dizer, filha, essas pessoas não são boas companhias, aí que ela vai grudar. Grudar nessas pessoas e não vai largar nunca mais. Então, para evitar isso, o que você pode fazer, Viviane? Questione, né? Questione, filha, que estranho aquele seu amigo, né? Você viu? Ele parece que ele bebeu todas, né? Ele tem só 16 anos. E os pais dele acham que você acha certo aquilo que a sua amiga falou? Ou seja, pegue exemplos e faça o questionamento. Faça a sua filha pensar e refletir sobre essas pessoas com quem ela anda. Mas não tem como evitar. Infelizmente, né, a mídia passa a impressão de que lá fora só tem ladrão. Não é bem assim. Há muitos ladrões, sim, mas há muitas pessoas de bem também. Então é importante que você conheça bem essas pessoas de bem que circulam com a sua filha, para você ficar um pouco mais tranquila, ok? Muito obrigada, viu, Viviane, pela sua participação. E voltando aqui, estávamos falando, né, que o problema está com os jovens, tanto que o índice de criminalidade maior está com os jovens e o índice de mortalidade também está com os jovens, né? São os jovens meninos que mais morrem, por incrível que pareça, né? Por conta da violência também. E olha que interessante, o jovem, quando ele se forma na escola ou quando ele atinge uma determinada idade, ele vai atrás de trabalhar, né? Ah, eu quero trabalhar, eu quero um emprego, eu preciso trabalhar, ok. E aí, muitas vezes, ele não consegue esse emprego. Ou, muitas vezes, ele imaginava que nesse emprego, vou chutar, ele fosse ganhar, sei lá, R$1.000 e ele vai ganhar R$500. Ou ele imaginava que ia ganhar R$3.000 e vai ganhar R$1.000. Aí ele fala assim, o quê? Eu vou trabalhar lá, ficar o dia inteiro trabalhando, não vou ganhar nada, não sei o quê. Não, não quero trabalhar, já começa a se rebelar, né? E aí, ele não consegue o primeiro emprego, ou ele consegue um emprego onde ele ganha mal. Isso mexe com a autoestima do jovem. Porque o jovem, principalmente aquele que sai da faculdade, eu tenho observado muitos jovens saindo da faculdade com 1000 sonhos, imaginando que vão trabalhar como advogados, como médicos, como psicólogos, como nutricionistas, enfim, uma série de profissões, e aí eles descobrem que eles não conseguem trabalhar. Ou se forem trabalhar, eles vão ganhar muito pouco. Isso mexe com a autoestima, né? E faz eles pensarem assim, poxa, eu estudei tanto, eu me preparei tanto, para quê? Para não conseguir ter um emprego decente, para não conseguir ter um salário decente. Isso mexe com a autoestima. E aí o jovem vai ficando cada vez mais revoltado, cada vez mais irritado. É porque, na verdade, o que ele quer? Ele quer ser reconhecido. Né? E sem contar que, assim, dentro da casa dele, ou no meio em que ele circula, muitas vezes as pessoas estimularam muitos sonhos, né? Então, já pensou quando você se formar? Você vai trabalhar, vai comprar seu carro, vai comprar sua casa, vai viajar, vai comprar aquele celular top. Então ele tem 1000 planos e 1000 sonhos. E quando chega na hora H, nada. Ele não consegue realizar. Isso revolta. E isso deixa o jovem mais vulnerável para ingressar na criminalidade, né? Até porque ele ainda está em construção. Na construção dos valores, porque quando o jovem entra na adolescência, é um momento em que ele vai pensar quem sou eu, o que eu quero para a minha vida, o que eu acho certo, o que eu acho errado, o que eu acho bom, o que eu acho ruim. E aí ele começa a avaliar a realidade que ele está vivendo. E aí, a partir disso, ele vai criando os seus próprios valores. E muitas vezes, valores por conta da revolta que ele está sentindo, né? E veja, é muito mais fácil roubar, né, do que trabalhar. Eu me lembro, quando eu estava na faculdade, eu fui fazer um trabalho na penitenciária.
E lá eu fiz entrevista com muitas detentas mulheres. E naquela época, hoje em dia, a maioria das mulheres que é presa por tráfico de drogas. Mas naquela época era muito comum aquelas mulheres que batiam carteira, né? Então, por exemplo, você estava na loja com a sua bolsinha aqui, elas iam lá, cortavam a bolsa, puxavam a sua carteira e iam embora, né? E eu me lembro de ter conversado com várias delas. Mas por que que você fazia isso? Por que que você não trabalhava? E eu me lembro que uma delas me disse assim, muito revoltada, ela disse assim, olha, eu não tenho experiência, eu não tenho escolaridade, então se eu fosse trabalhar, eu ia ganhar, eu não lembro o valor que ela falou na época, mas vamos chutar, eu ia ganhar, sei lá, R$ 500, né? Ou R$ 1.000, vamos chutar R$ 1.000. Ia ganhar R$ 1.000 de salário por mês, para trabalhar numa fábrica, para ser destratada, maltratada, num ambiente horrível, né? Se eu roubo a bolsa da mulher, às vezes eu pego esse salário todo numa bolsa só, num minuto só. Então veja, como que você vai questionar uma pessoa se ela, digamos, acha que o salário que ela vai ganhar é pouco, se as condições de trabalho que ela vai ter são horríveis, ela vai considerar que roubar é mais fácil. E se ela não tiver os valores muito bem estabelecidos do que é certo e errado, se ela não aprendeu isso dentro da casa dela, ela vai achar normal roubar. É normal. Imagina, eu vou tirar daquela mulher, aquela mulher parece ser tão rica, não vai fazer falta para ela. Olha os conceitos que essas pessoas acabam tendo, né? Por pura desinformação, por pura falta de convívio familiar. A gente roda e cai sempre no mesmo ponto, né? E aí, voltamos para o jovem, né? O jovem em formação, ele não consegue entrar no mercado de trabalho, ele não tem modelos próximos que sirvam de exemplo para que ele possa se espelhar para ser alguém, né? Então, por exemplo, se você tem um convívio familiar muito bom, você quer se espelhar no seu pai, na sua mãe, na sua avó, no seu tio, em pessoas próximas. Eu quero ser como meu pai quando eu crescer. E seguir o exemplo. Agora, se você não tem exemplos, a quem você vai seguir? E aí entra o crime organizado, né? Que oferece apoio, que oferece o sentimento de pertencer num grupo, que oferece um poder com uma arma na mão, que oferece o prestígio, tudo aquilo que o jovem quer e que não tem. E ele tenta buscar, mas ele não encontra. E aí é muito fácil o crime organizado, os traficantes de drogas, acolherem esse jovem, né? Porque o jovem fala, eu vou trabalhar, eles me apoiam, é como se fosse uma figura forte me protegendo, eu vou ganhar dinheiro, eu sou poderoso, né? Porque você com uma arma na mão, você é poderoso. E aí, muito fácil, né? Você desgarrar esses jovens do caminho do bem e levá-los para o caminho do mal. E aí, as taxas de homicídio por conta do tráfico de drogas têm aumentado muito, vocês não têm noção. Por quê? Acerto de conta de droga, então aquela pessoa que comprou a droga e não pagou, né? Chacina, disputa entre traficantes rivais. Isso é muito comum nós vermos na televisão. E aí, muitos jovens morrendo cada vez mais, né? E aí, com tudo isso acontecendo, não é de se esperar que a violência esteja tão grande, né? Porque a cada dia que passa nós vemos as escolas onde professores muito mal remunerados também têm que trabalhar em 300 mil lugares, professores que não são mais respeitados pela sua autoridade, porque o jovem ele não sabe mais o que é autoridade, né? Os pais deles são escravos deles, ele aprende isso em casa, ou então aquela criança que não teve nem pai nem mãe, que cresceu na rua, também não tem autoridade nenhuma. Então, o primeiro momento que eles vão ter contato com essa autoridade é na escola. Então, a professora vai dizer, sente ali, faça isso, faça aquilo. E aí o jovem não aceita esse tipo de autoridade. E aí, agressões. Então, muitos professores estão pedindo licença justamente para quê? Para poder fugir dessas agressões na escola. Eu conheço vários professores que saíram da escola. Então, o conhecimento está diminuindo na escola, a violência está aumentando dentro da escola, né? E aí, o que nós temos? Será que alguém está fazendo alguma coisa? Né? E os pais, eles estão colaborando de que forma
para que essa mudança aconteça, para que esses filhos respeitem os professores. Eu já ouvi histórias de pais que dizem assim: eu estou pagando a escola, o professor tem que fazer o que o meu filho quer. Isso é uma total inversão de valores, né? Você entrega o seu filho para o professor poder cuidar do seu filho, educar o seu filho, tratar bem o seu filho. E o seu filho precisa aprender também a respeitar esse professor. Então, se você não dá essa autoridade para o professor, você quer o quê? Você espera o quê do seu filho? Seu filho vai ser um marginal no futuro. E vai mesmo ser um marginal. E por mais que você chore, e por mais que você reclame, não vai ter jeito. Não vai ter jeito. Então, é importante que você, pai, você, mãe, que está assistindo o programa agora, você exerça a sua autoridade. Veja bem, estou falando autoridade, não estou falando em autoritarismo, não estou falando em violência dentro de casa, não estou falando naquele pai, naquela mãe que o filho tem que fazer A ou B e acabou. Não, estou falando em educar. Estou falando em dar valores, ensinar o que é certo, o que é errado, ensinar essas crianças a respeitar as pessoas mais velhas, porque eu não vejo mais as crianças respeitando as pessoas mais velhas. Para vocês terem uma ideia, outro dia eu estava no metrô e eu fiquei indignada. Um rapaz, uma moça, 2 jovens, deviam ter o quê? 18, 20 anos, nem isso, sentados no banco reservado para pessoas idosas, pessoas com deficiência, mulheres grávidas, enfim, sentados ali, de olhos fechados, dormindo. E uma senhorinha velhinha tentando se segurar ali, porque o metrô joga para cá, joga para lá, e os meninos ali dormindo. Primeiro que eles não deveriam nem estar sentados ali. Segundo que eles deveriam estar atentos para poder ceder o lugar se uma senhora, um senhor, uma pessoa precisasse do lugar. Eles não fazem isso. E se você vai pedir, eles não reclamam. Eu observando, eu vi uma senhora, chegou, pode sair daí que a senhorinha vai sentar. Ah, esses velhos e por aí vai, palavrões e etc. Vejam que absurdo. Vejam a que ponto nós chegamos. O que vai ser do nosso futuro com esse tipo de jovens, E aí, aquela pessoa que é assaltada, aquela pessoa que sofre a violência, seja de um assalto, seja de um sequestro relâmpago, de uma saidinha de banco, ela sofre, e sofre muito. E muitas vezes as pessoas subestimam os sintomas desse transtorno que eu vou descrever a partir de agora nas crianças, nos idosos, que viveram situações traumáticas. Então, o transtorno do estresse pós-traumático, ele acontece toda vez que uma pessoa passa por uma violência muito grande, seja uma violência sexual, seja uma violência urbana qualquer, de assalto, de distrato, de maus tratos, enfim, qualquer tipo de agressão. Para você pode ser uma pequena agressão, mas essa agressão é sentida de forma subjetiva. Então, cada pessoa interpreta essa agressão de uma forma maior ou menor. Tá difícil hoje a minha voz, mas eu peço desculpas mais uma vez. E aí, normalmente, a pessoa que passa por um assalto, é muito comum ela reviver essa experiência, ela ficar pensando o tempo todo. Então, por exemplo, ela foi assaltada no final de semana, hoje já é segunda-feira, ela fica sentada, ela fecha o olho, ela imagina toda a cena que ela passou, tudo que ela sentiu, como o assaltante falou com ela, o que ele fez, o que ele deixou de fazer, e ela fica lembrando de tudo que ela viveu, tendo flashbacks. É muito comum, por exemplo, a pessoa ter pesadelos. Então, no meio da noite, ela grita, ela tem pesadelos horríveis em que envolvem esse assalto, essa situação de violência que ela passou. E aí é muito comum, depois de um assalto, a pessoa fugir, não querer mais sair, não querer mais ir em eventos sociais, não querer mais ter contato com pessoas ou ir para locais que façam ela se lembrar desse trauma que ela viveu.
Então, por exemplo, se ela foi assaltada no parque, ela não vai mais para o parque. Se ela foi assaltada numa rua X, ela também não vai. Se foi num restaurante, ela também não quer mais ir ao restaurante. E para ela, né, então assim, no primeiro dia, quando ela põe o pé na rua, para ela todas as pessoas que estão na rua são ladrões. Então ela não sabe mais discernir, né, o que é uma pessoa boa do que não é, uma pessoa que pode assaltá-la ou não. Ela tem medo de tudo e de todos. E por conta desse medo e desse sofrimento que ela tem, ela prefere ficar trancada em casa, óbvio, né, que é o lugar, digamos, mais seguro para ela, ficar trancada dentro de casa. E é óbvio que a pessoa que passa por uma situação dessas, ela gera no organismo dela uma crise de ansiedade muito grande. Então, ela costuma apresentar taquicardia, suor, tontura, dor de cabeça, sono intermitente, então ela dorme, acorda, dificuldade de concentração, irritabilidade, e ela fica hipervigilante. Então, ela passa a se comportar como se fosse um segurança de loja. Vocês já viram o segurança de loja? Ele fica assim o tempo todo, né? Cadê o ladrão? Cadê o ladrão? Cadê o ladrão? Ele está procurando o ladrão para detê-lo antes de ele entrar na loja. E a pessoa que já foi acometida por uma violência, de um assalto, por exemplo, ela fica ligada em tudo. Então, por exemplo, se alguém tem um movimento brusco, ela até arregala os olhos e se assusta, ou ela grita. Então, ela está muito ligada em tudo o que está acontecendo, ela está prestando atenção em tudo, e aí ela não presta atenção em nada. Então, por exemplo, ela está conversando com você, né, mas alguém fez um movimento ali, ela já olha, alguém levantou, ela olha, algum barulho, ela olha, ou seja, ela não consegue se concentrar numa conversa com você. Então, esses distúrbios de ansiedade, né, que é um conjunto de sinais e sintomas físicos, psíquicos e emocionais, traz muito sofrimento para a pessoa que passou por que foi vítima de um assalto, que foi vítima de um sequestro, né? E digamos, esse trauma, como eu disse agora há pouco, ele é proporcional à intensidade da violência que a pessoa sofreu e à intensidade que ela vê naquela violência. Então, por exemplo, tem pessoas, por exemplo, que já foram assaltadas tantas vezes que o ladrão chega, você quer meu óculos? Tá. Entrega, acabou, passou, nem se importam. Mas aquela pessoa que nunca foi assaltada, ela vai encarar essa entrega do óculos, né, como um grande sofrimento. Então, depende muito de cada pessoa, depende muito do que ela já viveu ou deixou de viver, a forma como ela vai encarar esse trauma depois, né? E é interessante porque quando a pessoa se recorda do fato que ela viveu, da violência que ela passou, ela revive o episódio com todos os detalhes, como se estivesse acontecendo naquele momento. Então, as reações físicas dela são muito parecidas. É como se fosse um flashback. Ela está revivendo fisicamente tudo aquilo que ela passou. E muitas vezes isso acontece direto. Então, há pessoas que superam normalmente, passado um tempo, elas superam e seguem a vida, mas tem muitas pessoas que não, que passam a sofrer por conta deste trauma, que foi grande para elas, porque o sofrimento é proporcional à maneira como você encara a situação. Então, se eu encarei aquilo como uma tragédia, é óbvio que eu vou sofrer mais. Se eu encarei aquilo como um problema, eu vou sofrer menos. Então, a forma como eu encaro também interfere, né? E eu volto a repetir, aproximadamente de 15 a 20% das pessoas que estiveram envolvidas num caso de violência urbana, agressão física, abuso, etc., desenvolvem o transtorno de estresse pós-traumático. E o pior de tudo é que essas pessoas que desenvolvem esse transtorno, elas só vão buscar ajuda cerca de 2 anos depois do acontecido. Ou seja, elas passam 2 anos sofrendo muito, tendo pesadelos, fugindo de situações sociais, rompendo relacionamentos, fugindo do contato social, para só depois procurar uma ajuda especializada para superar esse trauma. Não é triste? Eu acho muito triste isso. Daí, muitas vezes por preconceito, muitas vezes porque eles consideram que isso tudo vai passar, ou então, muitas vezes, a amiga da vizinha, da prima, dá um remedinho, a pessoa toma, né, abafa um pouco os sintomas e deixa por isso mesmo.
né? E aí, o sofrimento é uma coisa atroz, né? Vocês não têm noção de quanto essa pessoa sofre por conta dessa violência que ela viveu. Porque muitas vezes ela passa a não acreditar mais nas pessoas, em ninguém. Né? Ela passa a se tornar uma pessoa extremamente desconfiada de tudo e de todos. Ela passa, digamos, a fugir de uma série de situações justamente por quê? Porque ela foi pega de surpresa. Então, para não ser pega de surpresa de novo, ela prefere não experimentar mais nenhuma coisa nova. Ela prefere viver uma rotininha. Então, eu saio de casa, eu vou para o trabalho, do trabalho eu vou para o colégio, do colégio eu vou para casa. E ponto. E não faz mais nada. Então, é muito importante, nós vemos muitas vezes na TV, nós vemos na própria internet, aprenda como lidar no momento de um assalto para você não ter um trauma maior. Aliás, aprenda como evitar um assalto. Esse é o primeiro passo. Porque muitas vezes, aliás, na maioria das vezes, quando o ladrão te aborda, é porque ele viu uma oportunidade e essa oportunidade foi criada por você. Então, por exemplo, você está distraído, você está olhando para um lado, você está com o vidro aberto do carro e curtindo a paisagem, ou você saiu do banco com um massinho de dinheiro e jogou na bolsa e alguém viu. Ou seja, você criou uma certa oportunidade para que ele pudesse agir. Claro, não vou dizer que a culpa é sua do assalto, mas você pode colaborar para que isso se torne mais difícil. Então, por exemplo, você vai passar numa rua onde você sabe que a incidência de assaltos é muito grande, você vai agir para evitar de passar por aquela rua. E se tiver que passar, você vai tirar relógio, bijuteria, brinco, corrente, bolsa, enfim, você vai tentar passar o mais discretamente possível por ali para não chamar a atenção do ladrão, não é? Enfim, é muito importante que você procure saber como evitar um assalto, de que forma você deve agir quando você for assaltado. Então, os técnicos de segurança são as melhores pessoas para colaborarem para que você aprenda, né? Então, é muito importante você aprender a evitar ou, diante de uma situação dessas, como agir para evitar um mal maior. Porque muitas vezes o ladrão está tão assustado, ele está com tanto medo de ser pego, ele está lá com a arma. Eu me lembro quando eu fui assaltada, eu sentia o cano da arma tremendo na minha cabeça. Quer dizer, ele está morrendo de medo, ele está nervoso. Então, qualquer atitude sua pode colaborar para ele ter uma reação e, de repente, disparar um tiro. Então, é muito importante que você mantenha calma nessa hora, que você procure agir de acordo com o que o ladrão quer que você faça, mas não reagir. Isso é muito importante, né? Toda a mídia fala isso e eu repito, é muito importante você não reagir, porque eles nunca estão sozinhos. Muitas vezes estão bem acompanhados com várias pessoas ao redor. Você pensa que é um, mas são vários. Então é importante você saber se proteger. Mas mais importante do que isso que eu estou dizendo deveria ser, digamos, uma coisa passageira. Vamos aprender a nos protegermos enquanto não criamos políticas para acabar com isso. E para nós podermos acabar de vez com essa violência ou minimizá-la, porque acabar de vez será impossível, sempre vai haver um ladrão, mas minimizar as condições para que o ladrão possa agir. E nós podemos fazer isso, né? Exigindo mais segurança, exigindo que os nossos parlamentares criem leis mais duras para quem assalta, para quem rouba, para quem pratica sequestro, né? Como nós temos lá, existe não sei ainda se já foi aprovado ou não, mas uma lei encarando o sequestro como um crime hediondo. Então, as leis criminais deveriam ser mais severas, porque o que nós vemos hoje em dia é que qualquer ladrão, qualquer bandido, ele cumpre um sexto da pena e ele está livre. Então, dependendo do crime que ele cometeu, daqui a pouco ele está na rua de novo. E isso também colabora para o aumento da nossa insegurança. Porque você fica com medo, você fala, eu vou denunciar o ladrão, daqui a pouco ele está na rua de novo. Então, nós temos que exigir mais leis que nos protejam, nós temos que exigir que o ladrão seja devidamente punido, que a polícia seja devidamente equipada e preparada para lidar com esses bandidos, para poder pegá-los, né? Enfim,
É necessária toda uma reforma, e essa reforma, ela começa dentro de casa, na autoridade que você passa para os seus filhos, na educação que você passa para eles. Então, pense, né? Pense como você pode transformar esse mundo num mundo melhor. Dentro de casa, é o primeiro passo. E convivendo melhor com as pessoas à sua volta, conhecendo-as. Esse é um grande passo. Enfim, eu poderia aqui ficar horas e horas falando sobre o assunto, o nosso tempo está no final. Eu sou Olga Tessari, psicóloga há mais de 30 anos. Visite meu site www.ajudaemocional.com. Qualquer dúvida que você tiver, lá tem um formulário, você pode entrar em contato. Eu estou à disposição para esclarecer todas as dúvidas. Eu mesma respondo todas as dúvidas que vocês me passam. Quero agradecer muito a participação de todos. Tem várias perguntas aqui, eu vou responder para cada um de vocês. Podem ficar tranquilos no final do programa. Enfim, é muito bom estar aqui e vamos pensar. Todos nós somos responsáveis para criarmos e mantermos um mundo de acordo com aquilo que nós queremos. Então, vamos nos levantar e vamos agir para termos um mundo melhor. Um grande abraço para vocês, muito obrigada pela participação de todos e até o próximo programa. Tchau, pessoal! Tchau!